ver, Naninha. Naninha tem histórias também bem interessantes, né? Que começa na infância, né? Junto com o Zeca, vai para a adolescência e vai até a fase adulta, seu contato Já com espírita, o Chico, né? Já espírita. E Naninha tem experiências bem interessantes com o Chico, que ela vai trazer para nós também, né, Naninha? Na verdade, naquela época, Pedro Leopoldo, nós podemos considerar que era uma aldeia, muito pequena a cidade. E a religião católica dominante. A minha mãe, de família tradicional daqui, nos criou na Igreja Católica. E meu pai, junto a Chico, frequentava as reuniões, e eu ficava numa preocupação muito grande, que eu tinha muita afinidade com ele, e ouvia o padre falar: quem é espírita vai para o inferno. E eu via que ele não tinha mérito para ir para o inferno, né? E as pessoas falavam na escola, né? E eu ouvia recriminações com relação a quem era espírita. E, certa vez, disseram o seguinte: Chico, ele tem um vidrinho de éter que ele guarda no bolso. Quando ele vai atender uma pessoa, ele solta aquele vidrinho para dar o cheiro do éter. Quer dizer, um efeito, né? Então, o que aconteceu? Meu pai teve um ameaça de derrame, foi socorrido a tempo e ficou acamado. A casa que nós morávamos é uma casa tipo fazenda antiga, pé direito muito alto, tinha 3 salas, quer dizer, era muito ampla a casa. E Chico apareceu lá para visitar papai. Eu, então, entrei para o quarto, ele estava deitado, ele não abria ainda os olhos direito, e eu sentei na porta que dava para o escritório dele e fiquei de olho em Chico. Será que ele vai enfiar a mão no bolso, vai tirar negócio de éter, né? Vou conferir, né? E nisso o Chico levantou, estava acompanhado de um senhor, e deu passo em meu pai. Naquele momento, você vê essas casas antigas, o pé direito era muito alto. A casa inundou com cheiro de éter, e eu de olho. Então, eu tenho certeza que ele não pôs a mão no bolso. Né? E aquilo me chamou a atenção, e eu passei a querer saber. Né? Porque meu pai ia para o inferno, estava comprometido, eu queria saber, ele, Chico, ia para o inferno. Né? E foi muito esclarecedor esse momento para mim, porque eu era muito jovem. Né? Um segundo momento foi quando... me esqueci de dizer. Depois que ele deu o passe, o meu pai ficou com o pijama úmido, o cheiro do éter muito forte, e ele não ficou com nenhuma sequela. E mais tarde, muitos anos mais tarde, eu já espírita, quando meu pai faleceu, Chico enviou uma carta à minha mãe, e nessa carta ele contava o encontro que ele teve com meu pai, lá no Grupo Sheila, que é ao lado da casa, da nossa casa. E interessante que Foi que ano que seu pai desencarnou? 64. 64. E foi interessante porque, na época, eu acho que é importante dizer, havia uma política muito forte contra Chico, contra a doutrina espírita. E quando meu pai morreu, eu tinha um irmão que era muito católico, nosso irmão mais velho, e aí o padre procurou para oferecer os préstimos da igreja, porque naquela época saía o enterro da casa e ia até o cemitério, mas passava antes na igreja. No meio do caminho tinha a igreja que tinha que passar. E aí meu irmão me procurou e perguntou: Naninha, o que nosso pai deixou estabelecido? Aí eu respondi: queria morrer espírita como ele sempre foi. Foi o primeiro enterro que não passou na igreja. Olha só. Né? E quando eu estava para me casar, já espírita e trabalhando no movimento, eu escrevi para Chico porque eu ia me casar. E eu queria me casar como espírita que eu era. Então, eu pedi a ele uma orientação. Ele, então, escreveu uma carta muito bonita para mim. Nessa carta, respeitando o meu modo, aquele jeitinho dele que ele tinha, né? Então,
ele falou o seguinte, que dentro do centro espírita, nós não devíamos introduzir cerimônias para não desviar a atenção das pessoas, porque o casamento, ele tinha visto em Uberaba alguns casamentos junto à família, junto aos amigos, em casa ou num clube, né? E, na época, ele não pôde participar da cerimônia do meu casamento, porque ele estava viajando, se não me engano, para fora, né, do país. E, então, ele indicou Peralva. Não, Martins Peralva. Foi o primeiro casamento espírita que aconteceu em Pedro Leopoldo. E as pessoas me encontravam e falavam assim, Naninha, você não vai casar na igreja? E se ele te deixar? Eu falei, eu quero segurá-lo por mim. Não tem, se não quiser ficar comigo, que vai embora, não é? E daí para frente, as pessoas começaram a ver de outra forma. Por quê? Se meu pai passasse na igreja, não é que a gente tinha... Eu acho que a religião você deve conviver com todas as outras, não é? Mas, naquele momento, era importante que meu pai morresse dentro das convicções dele, que eu me casasse dentro das minhas convicções. E Chico me orientou muito bem a esse respeito. E eu acho, Naninha, esse depoimento seu muito interessante para que a gente mantenha, né, o respeito às outras religiões, mas também sustentando a nossa convicção, né, porque parece que é uma negação daquilo que a gente crê e prega, né, quando a gente vai para outros caminhos. Então, sua experiência foi muito rica e acho também que esses exemplos dos precursores, né, que trabalharam com Chico, são, sim, valiosos. A gente recebe tanto ensinamento olhando para trás. E Chico era tão... Ele respeitava tanto, quando eles iam tomar o lanche lá em casa, sendo minha mãe muito católica, ele levava aqueles santinhos que existiam na igreja com uma dedicatória para ela. Quer dizer, olha só que delicadeza, o respeito. Né? E não falava em religião. Contava caso, a gente ria muito, mas não tocava nesse assunto. Hoje eu acho que as pessoas às vezes confundem um pouco esse comportamento do Chico, porque o respeito, né, é uma coisa, mas tudo que ele fez foi em nome da doutrina espírita cristã. Mas o quê? Respeitando a fé de cada um, né, e incentivando até o cultivo da fé no caminho que a pessoa escolhe, né? Isso é que é importante. Pois é, gente. Obrigado, Naninha. Fatos bem interessantes. E também eu queria fazer uma observação do tema, né? Que é Tempo de Curar com Chico Xavier. Você deu um testemunho, né, de um trabalho espiritual que Chico fez junto ao seu pai, num leito enfermo, né, de recuperação, né? Porque o desencarne dele veio acontecer muito depois, né? A gente emendou um caso no outro, mas o desencarne aconteceu depois, não foi o fato daquele princípio de derrame que ele teve, né? É isso aí.